Para compreendermos o fator genético e sua influência na origem da humanidade, precisamos voltar ao princípio da criação. Uma das questões mais debatidas entre estudiosos da Bíblia é com quem os filhos de Adão e Eva se casaram. Esse tema gera dúvidas tanto do ponto de vista teológico quanto científico, especialmente quando analisamos a genética envolvida nesse processo. Para esclarecer essa questão, é essencial examinar o relato bíblico sobre os primeiros seres humanos, a estrutura familiar inicial e as implicações genéticas da reprodução dentro de um grupo tão restrito. Além disso, vamos explorar outro mistério intrigante: os Nefilins. Quem eram esses gigantes híbridos mencionados na Bíblia? Como eles surgiram e qual foi o impacto genético? Se realmente existiram, por que desapareceram? Essas questões fazem parte de um mistério fascinante que vamos desvendar juntos. A criação da humanidade segundo Gênesis. O livro de Gênesis afirma que Deus criou Adão e Eva como os primeiros seres humanos e os colocou no jardim do Éden. Deus os abençoou e lhes deu a ordem de frutificar, multiplicar e encher a terra. Após a queda no pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden e começaram a gerar filhos. O primeiro filho mencionado na Bíblia é Caim, seguido de Abel e depois Sete. Entretanto, Gênesis 5:4 nos informa que Adão gerou filhos e filhas, indicando que a família não se limitava apenas aos 3 nomes mais conhecidos. Isso nos leva à pergunta: se todos os humanos vieram de Adão e Eva, com quem seus filhos se casaram? O casamento entre irmãos era necessário? Com base no relato de Gênesis, a resposta mais direta seria que os filhos e filhas de Adão e Eva se casaram entre si, o que significa que irmãos casaram com irmãs, ou pelo menos parentes próximos. Esse cenário faz sentido considerando que a humanidade estava apenas começando e todas as pessoas eram descendentes diretos do primeiro casal. Vale lembrar que nessa época não havia outras famílias ou linhagens para que Caim, Abel ou Sete encontrassem esposas fora de sua própria descendência. A Bíblia não menciona Deus criando outras pessoas além de Adão e Eva, o que reforça a ideia de que seus filhos se casaram entre si. Porque o incesto não era um problema no início. Hoje, o casamento entre irmãos é condenado e até proibido pela maioria das culturas e religiões. Uma das razões científicas para essa proibição são os problemas genéticos, que podem surgir quando pessoas com um material genético muito semelhante têm filhos. Mas no tempo de Adão e Eva, os defensores da visão bíblica argumentam que o DNA humano era puro e não havia mutações prejudiciais como hoje. Como Deus criou a humanidade perfeita, as primeiras gerações não enfrentavam os problemas genéticos que vemos atualmente. Com o passar do tempo, a humanidade foi se degenerando geneticamente, devido ao pecado e à corrupção no mundo. Foi apenas na época de Moisés, aproximadamente 2.500 anos depois de Adão, que Deus proibiu explicitamente o casamento entre parentes próximos na lei mosaica. Isso sugere que, naquele momento da história, o risco de problemas genéticos já era significativo o suficiente para que Deus estabelecesse essa proibição. Outro questionamento que surge é sobre Caim. Depois de matar Abel, ele foi expulso e se dirigiu para a terra de Nod, onde encontrou uma esposa. Isso levou algumas pessoas a sugerirem que já existiam outros seres humanos, além da linhagem de Adão e Eva. Entretanto, uma interpretação mais comum entre estudiosos cristãos é que Nod não era uma terra já habitada por outro povo, mas sim um lugar onde Caim passou a viver e, posteriormente, formou sua própria descendência. Sua esposa provavelmente era uma de suas irmãs ou uma sobrinha, pois a Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, o que indica que a linhagem se expandiu rapidamente. A origem dos Nefilins, alteração genética na humanidade.
Antes do dilúvio, a humanidade passava por um período de intensa corrupção, e um dos fatores mencionados era a mistura entre anjos e humanos. O termo filhos de Deus geralmente é interpretado como uma referência aos Bene Elohim, seres celestiais. A narrativa sugere que esses anjos caídos tiveram relações com mulheres humanas, gerando descendentes de estrutura genética diferenciada, os Nefilins. Essa hibridização trouxe características sobre-humanas, como força, tamanho e inteligência elevados. No entanto, também resultou em uma corrupção genética que ameaçava a criação original de Deus. O DNA humano foi contaminado, e essa anomalia poderia ter sido uma das razões principais para a decisão divina de purificar a terra através do dilúvio. Muitos estudiosos interpretam essa frase não apenas como uma referência ao caráter de Noé, mas também à pureza genética de sua linhagem. Em outras palavras, Noé e sua família não tinham sido contaminados pelo DNA dos Nefilins. O dilúvio, então, não foi apenas uma punição pelo pecado, mas uma erradicação genética da corrupção causada pelos anjos caídos. A destruição em massa garantiu que apenas seres humanos, geneticamente intactos, sobrevivessem e repovoassem a terra. Os Nefilins, pós-dilúvio, sobrevivência ou reaparecimento. Apesar da extinção dos Nefilins no dilúvio, eles voltam a ser mencionados no relato bíblico após o evento. Números 13:33. Os espiões enviados por Moisés avistam gigantes, Nefilins, na terra de Canaã. Deus anuncia o dilúvio como um meio de destruir a maldade generalizada. Mas o texto bíblico também destaca que Noé era perfeito em suas gerações. Deuteronômio 2, 10, 11 cita os Anaquins, descendentes dos Nefilins. 1 Samuel 17, Golias, o gigante filisteu, pode ser um remanescente dessa linhagem híbrida. Isso levanta uma questão intrigante: como os Nefilins reapareceram após o dilúvio? Existem algumas teorias. Segundo a contaminação, os anjos caídos poderiam ter repetido o processo de hibridização com humanos após o dilúvio. Sobreviventes do dilúvio, algumas linhagens poderiam ter escapado ou carregado traços genéticos residuais. Herdeiros genéticos. Algumas linhagens humanas podem ter carregado DNA modificado, sem manifestação completa até gerações posteriores. Seja qual for a explicação, a presença de gigantes pós-dilúvio sugere que a alteração genética não foi completamente eliminada. O papel da genética, a marca dos Nefilins na humanidade. A ideia de que os Nefilins representam uma hibridização genética levanta diversas implicações. Gigantes e suas características físicas. O relato bíblico menciona que os Nefilins eram maiores e mais fortes do que os humanos normais, indicando uma modificação genética específica, possivelmente relacionada ao crescimento celular descontrolado. Transmissão do DNA dos Nefilins. Se parte da linhagem deles sobreviveu. Alguns povos podem ter herdado características genéticas incomuns, como altura extrema, força acima da média e habilidades cognitivas diferenciadas. A Bíblia parece mostrar que Deus tinha interesse em manter certas linhagens humanas puras, como a de Noé e posteriormente a de Abraão, para garantir que o plano divino não fosse comprometido pela contaminação genética dos Nefilins. A história dos Nefilins continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. A abordagem genética levanta questionamentos interessantes sobre como a humanidade pode ter sido modificada por entidades externas. Além disso, alguns teóricos sugerem que traços dessa antiga hibridização podem ainda estar presentes na genética moderna. Se o relato for interpretado como um alerta sobre manipulação genética, ele ganha um novo significado no contexto atual, onde avanços em engenharia genética e modificação do DNA podem nos levar a caminhos semelhantes aos dos tempos antigos. A questão que permanece é:
A genética dos nefilins foi completamente erradicada, ou ainda está presente em algum nível na humanidade moderna?